O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, em toda missa, após a consagração, dizemos assim, em oração: Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Em toda missa, rezamos o Pai Nosso e nesta oração pedimos que o reino de Deus venha logo. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nós fomos criados
para glorificar a Deus. Nós conhecemos, nas primeiras páginas da Bíblia, mais precisamente no livro do Gênesis, que um anjo entrou na história para atrapalhar essa familiaridade, amizade que temos com o Senhor Deus. O homem foi criado para a obediência a Deus. O homem não conhecia conflito entre carne e espírito. Todos os seus membros eram submetidos à palavra de Deus. O homem vivia feliz, numa inteira comunhão com o Senhor. O homem habitava no paraíso. O paraíso é a imagem de um lugar de delícias, de uma comunhão inquebrantável com o Senhor. Mas um dia, uma mulher chamada Eva, a mãe dos viventes, por um instante, ela deu ouvidos à antiga serpente, que na segunda leitura, ou melhor, na primeira leitura do livro do Apocalipse, era chamada de dragão. Por um instante, Eva ouviu esse anjo decaído e foi induzida à desobediência. E ela levou também o seu marido, Adão, a desobedecer a Deus. Chamamos isto de pecado original. A partir de então, a tristeza entrou no mundo, a morte, a doença. Mas Deus não abandonou a obra de suas mãos. Deus não abandonou a sua criação. Nós somos os seus filhos. E o Senhor Deus nunca nos largaria. Aí, no livro do Gênesis, Deus faz a promessa de uma redenção, de uma salvação. De que um dia o homem teria os vínculos restaurados com Deus. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor diz assim, a serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A descendência da mulher te pisará a cabeça e tu procurarás ferir o seu calcanhar. A guerra estava declarada ao mal, ao diabo. E essa luta não seria só do Senhor. Essa luta seria nossa também, uma luta com o Senhor. Essa passagem do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, foi chamada de o primeiro evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da alegria que viria. Por isso, quando o anjo, não mais o decaído, mas Gabriel, ao visitar Maria Santíssima na aldeia de Nazaré, saudou-a primeiramente com essa palavra: alegra-te. Esta mulher, como aprendemos desde a catequese, essa mulher de Gênesis capítulo 3, versículo 15, é nossa mãe, Maria Santíssima, Mãe de Deus. Dela sairia a descendência que lutaria e esmagaria o mal. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, nosso Senhor. E no encalço dele, todos nós que também somos filhos de Nossa Senhora.
aspiramos à instauração do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Nós somos membros dele. E Jesus, nosso Senhor, associou ao seu reinado, de uma maneira especial, a Virgem Maria. Ninguém como Maria foi associado a Jesus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz: se com Jesus nós morremos, com ele também viveremos. Com ele também seremos glorificados. Se formos fiéis a ele, ele também nos será fiel. A Virgem Maria foi concebida sem o pecado original, porque ela deveria receber o Salvador nas suas santas entranhas. Deus daria o seu Filho ao mundo por meio de Maria. Portanto, em previsão dos méritos de Cristo, Maria foi isenta de todo pecado, do pecado original. Queridos irmãos, se Deus quis que Maria reinasse aqui na terra com Jesus, Deus também quis que Maria Santíssima reinasse com o seu Filho nos céus. Por isso que eu lembrei agora há pouco aquelas palavras de São Paulo: se com ele morremos, com ele também viveremos. Maria Santíssima, como nós escutávamos na segunda leitura do ofício das leituras, viu o seu filho Jesus crucificado, esteve em pé aos pés da cruz. Agora Maria merece contemplar no céu o seu filho glorificado. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor veio a esse mundo para procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. Veio trazer vida, e vida em abundância. A vinda de Jesus a esse mundo faz parte desse grande espectro de derrotar Satanás. Ele veio se ocupar conosco, os filhos de Abraão, os filhos de Adão. Ele veio a esse mundo para ligar novamente a terra com os céus. Jesus veio a esse mundo para abrir, escancarar as portas dos céus para nós. Então, meus irmãos, o nosso destino não é a morte. Como nós escutávamos na segunda leitura, que o último inimigo a ser derrotado será a morte. A segunda leitura dizia que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. A ressurreição de Jesus significa a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. E todos nós somos associados a essa vitória de Cristo. Em primeiro lugar, a Virgem Maria. Depois de Jesus, Maria é a vitoriosa. E depois de Maria, todos nós. Essa segunda leitura elucida muito bem a festa de hoje. O mistério que celebramos da Assunção de Nossa Senhora aos céus em corpo e alma preconiza e prefigura também a nossa glória futura. Deus já adiantou a sua glória em Maria, mas Ele também manifestará a sua glória em nossa vida. Como eu falei agora há pouco, Maria foi salva de uma maneira especial. Nós também fomos redimidos do pecado, mas Maria foi redimida na sua concepção. Como ela cantava no Magnificat, contido aqui no Evangelho segundo São Lucas: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Deus a salvou antecipadamente.
antes que o pecado original pudesse atingi-la. Deus nos salva depois. Mas Maria Santíssima foi salva de uma maneira especial pelo seu Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, esta segunda leitura, como eu dizia, ela elucida a festa que nós celebramos hoje. O que é que nos dizia a segunda leitura? Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Por Adão nos veio a morte, por Cristo nos vem a vida. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A vinda de Cristo não só no fim dos tempos, mas Ele vem a nós a todo momento, na Eucaristia, na oração. Por isso que Maria já ressuscitou. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força. Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Deus está atuando, segundo São Paulo, nesta segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Deus está agindo. Ele morreu na cruz e ressuscitou, mas a luta não acabou. A luta não terminou contra o mal. E como parte dessa grande trama da instalação definitiva do reino de Deus, Nossa Senhora, para que Deus humilhasse todo tipo de pecado, para que Deus humilhasse Satanás, Nossa Senhora foi assunta aos céus em corpo e alma. Queridos irmãos, o pecado não teve poder sobre Nossa Senhora. Deus levou para junto de si o corpo daquela que foi o seu templo aqui no mundo. Imaginem um corpo que não foi manchado pelo pecado. Deus não poderia abandonar esse corpo aqui. Levou o corpo da sua Santíssima Mãe para o céu. Os santos, representados aqui pelas imagens na nossa igreja matriz, estão no céu em suas almas. Mas no final, no último dia, os seus corpos deixados aqui, que servem para nós como relíquias, serão reunificados às suas almas. Esse mistério, como já disse a vocês, Deus quis antecipar em Maria Santíssima. Ela no céu já está com a sua alma e com o seu corpo. Queridos irmãos e irmãs, essa festa que nós celebramos hoje, ela é antiquíssima. Ela não é nova, não. Vocês escutaram bem a segunda leitura? O apóstolo Paulo, ele gosta de trabalhar com esse esquema de colocar Adão como a contraposição de Cristo. Ou melhor, Cristo é a contraposição de Adão. Mas segundo o livro do Gênesis, Deus não quis que o homem estivesse sozinho. Infelizmente, nós lemos essas passagens da Bíblia, do livro do Gênesis, só de maneira conjugal, erótica, carnal. Deus não quer o homem sozinho, quer uma mulher com ele. Não é esse o sentido primário. Não é nessa perspectiva que o livro do Gênesis trouxe para nós essa história. Quando Deus fez primeiro o homem,
chamado Adão. E Deus viu o homem sozinho e não quis que o homem ficasse sozinho. Esse Adão era Cristo, meus irmãos. Quantas vezes eu tenho dito para vocês que aquela passagem das Escrituras, do livro do Gênesis, aquela passagem na qual o Senhor diz assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, o que Deus uniu o homem não separe, em primeiro lugar se aplica a Cristo e à igreja. Não é, em primeiro lugar, ao homem e mulher casados, embora também a eles. Então, quando o livro do Gênesis diz que Deus viu o homem sozinho e não se agradou do homem estar sozinho, o Cristo, ele lhe preparou a mulher, Eva, Maria. Então não há Jesus sem Maria, como diz aquela canção do Padre Antônio Maria. Não há Jesus sem Maria. O apóstolo Paulo, de maneira muito sutil, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: em primeiro lugar, a mulher foi tirada do homem, agora o homem que é tirado da mulher. Cristo, o novo Adão, foi tirado da mulher. Maria vem em primeiro lugar, como diz lá, Evangelho de São João, capítulo 2, houve festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá presente. Ela vem em primeiro lugar como mulher, como Eva, da qual nascerá o Salvador. Meus irmãos, escutem só, os padres da igreja, quem são os padres da igreja? Não sou eu. Eram até leigos, eram aqueles homens estudiosos, que sabiam explicar muito bem o mistério da fé, que sabiam escrever em letras garrafais, claramente, o mistério da fé. E todos os padres da igreja, que viveram até na época dos apóstolos, falaram nesse sentido, que Cristo é o novo Adão e Maria a nova Eva. Que Maria é aquela mulher do Antigo Testamento, do livro do Gênesis. A verdadeira mãe dos viventes é Maria. Santo Irineu era discípulo de São Policarpo, e São Policarpo era discípulo de São João Evangelista, o discípulo amado, o autor do 4º Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Os padres da igreja, eles falavam não por conta própria, mas a partir do contexto que eles viviam. O cardeal Newman, ao recuperar essa história, ele diz assim: os padres da igreja, quando falavam de Maria como a nova Eva, eles estavam representando uma localidade. Santo Irineu representava o Oriente, Tertuliano, o Ocidente, Santo Agostinho, a África, e assim por diante. Quando falaram isso, que Maria era a nova Eva, São João Evangelista ainda estava vivo. O que isso quer dizer? Que certamente Santo Irineu e Tertuliano recolheram esse ensinamento de São João Evangelista. Quem é São João Evangelista? Era aquele que estava em pé também ao lado de Nossa Senhora, aos pés da cruz, o discípulo amado. São João é aquele a quem Jesus se referiu ao se dirigir a Nossa Senhora: eis aí o teu filho. E ele recebeu Maria como a sua mãe e a levou para casa. E São João, que era virgem, celibatário, viveu com Nossa Senhora em Éfeso até o fim da vida de Nossa Senhora, até ela ser arrebatada aos céus. Por que eu digo isso para vocês? Nós estamos celebrando aqui uma fé antiga da igreja. Antes do Papa Pio XII, em 1950, proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora, a igreja já celebrava há muito tempo. Um dogma é a confirmação de uma fé que a igreja já acredita há muito tempo.
Queridos irmãos, quem escreveu o livro do Apocalipse? São João, o discípulo amado, o autor do 4º evangelho. Ele teve visões no céu. E olha como é que ele viu Nossa Senhora. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. É Maria. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Quem é o sol na Bíblia? Jesus. Nas laudes que rezamos agora há pouco, entoamos o Benedictus, que é o canto de Zacarias. Lá Zacarias diz, falando de Jesus, ele é o sol nascente, o sol do Oriente, que veio nos visitar. São Paulo a Tito diz assim, revesti-vos de Cristo. Aqueles que vão trazer seus filhos para serem batizados no domingo que vem. Na carta a Tito, a vocês eu digo, na carta a Tito está dito, quem é batizado é revestido de Cristo. Por isso que no dia do batismo, após o batismo, a gente veste aquela roupa branca, bem branquinha, alva, para lembrar o novo nascimento, para lembrar Cristo, que nós devemos ser revestidos de Cristo. Cristo é quem cobre nossa vergonha. Quando Adão e Eva pecaram, eles quiseram cobrir sua própria vergonha, fazendo para si tangas de folhas de figueira. E Deus disse, não, sou eu quem visto vocês. E vestiu com peles de animais, sacrifício, lembrando o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Nosso Senhor na cruz seria antecipado pelos sacrifícios de animais, ou melhor, prefigurados. É Ele quem veste nossa vergonha. Ele ficou nu na cruz para vestir-nos. As suas vestes foram arrancadas para que fôssemos vestidos. E Maria está cheia de graça, vestida de sol, completamente coberta por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela brilha, por isso ela é linda, bonita. Quem olha Maria, vê nela a luz de Deus. Por isso que Santa Bernadette testemunhou depois, a vidente de Lourdes, o meu desejo seria morrer para vê-la de novo. Ela tem uma luz encantadora, porque a luz não é dela, é de Deus. Vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. A lua é a igreja, e Maria está ligada pelos pés à Santa Igreja. Não há igreja sem Maria. E a cabeça de Nossa Senhora está coroada com 12 estrelas. As 12 estrelas representam as virtudes de Maria. São Bernardo elenca as 12 virtudes de Maria. Não vou lembrar agora, mas vocês sabem, ser concebida sem pecado original. Isso não é uma grande graça? Ser mãe de Deus, não é uma graça? Conceber virginalmente, virgem toda pura, não é uma graça? Ter acompanhado o Filho de Deus, ser obediente. Maria foi obediente, a serva do Senhor. Ela não recusa os louvores que são dados a ela, porque ela sabe que tudo que há nela foi o Senhor que fez nela. Temos que exaltar sim Maria, porque se nós não a exaltarmos, estamos dizendo que Deus não age, que Deus não faz maravilhas nos seus servos. Maria diz, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Ela não recusa o louvor, porque o louvor a ela, na verdade, é para Deus, que fez grandes maravilhas nela. A humilde serva do Senhor, ela tem 12 estrelas. O número 12 significa o que é completo.
Então Maria tem todas as virtudes, ela é cheia de graça. Mas aqui nesse evangelho aparece uma pessoa horrorosa. Quem é? Ele é chamado aqui de dragão. No livro do Gênesis ele é serpente, mas aqui ele é dragão, ou seja, ele está mais furioso ainda. Ele está mais furioso porque ele foi humilhado por Nossa Senhora. Como vemos na imagem de Nossa Senhora das Graças, tão estimada pela Legião de Maria. Nos seus encontros, ainda que o seu presídium seja dedicado a uma invocação, a um título de Nossa Senhora, mas em toda a reunião da Legião de Maria tem que ter a Nossa Senhora das Graças, porque ela representa melhor essa guerra travada pelo Senhor Deus, com a participação de Nossa Senhora contra Satanás. Queridos irmãos, ele está furioso, porque ele pôde algo contra nós, mas contra Nossa Senhora ele não pôde. Mas nós estamos em guerra contra ele. Ele não poderá sobre nós para sempre, como dizia a segunda leitura. Deus será tudo em todos. Então, vale a pena repetir. A seguir será o fim quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força do mal. Pois é preciso que ele reine, Deus, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Deus será tudo em todos. É esse o objetivo, mas ele já é tudo em Maria. Imagine ver alguém tão feio assim. Ele tinha quantas cabeças? 7. E 10 chifres. Imagine, se num lugar 5, 6 querem mandar. Por isso que o livro do Apocalipse diz que ele tem 7 cabeças. Para dizer que o diabo ele é divisor. Ele divide. Por isso que ele tem 7 cabeças. Bora, vamos botar outros aí para mandar. Além do Papa, o diabo vem para dividir. Ele não pôde nada contra a mulher, nada contra o seu filho, que foi levado para junto de Deus. A mulher foi levada para um deserto, para significar que Maria continua peregrinando conosco pelas estradas da vida. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Mas já que ele não pôde nada contra a mulher, e nem contra o seu filho, ele passa a perseguir os descendentes da mulher, os filhos da mulher, que somos nós. E que temos dado tantas brechas para ele. Com a cauda, ele arrastava terça parte das estrelas do céu. O que significa isso? Ele vem para destruir a santidade. As estrelas do céu significam os santos. Ele veio com a sua cauda sair destruindo a santidade. Adultério, fornicação, indiferença religiosa, ateísmo, tudo isso são instrumentos de Satanás para perder os filhos de Deus, porque quem compactua com o pecado não terá parte do reino dos céus. Tem que ser como Maria, sem o pecado. Sem o pecado. Nós só entraremos no céu, só compareceremos diante de Deus quando sermos totalmente purificados do pecado. Nenhum pecado poderá comparecer diante de Deus. Por isso que existe o purgatório. Por isso que existe o purgatório. Por ele Maria Santíssima não passou. Por isso que temos que oferecer missas para aqueles que morreram na amizade com Deus. Não alguém que viveu distante de Deus, que não rezava. Queridos irmãos, então nessa festa celebremos a vitória da graça de Deus sobre o pecado. O diabo só ri quando vê que nós não levamos a sério. Eles não estão nem aí, Senhor, para as tuas coisas. Sabiam que o diabo pode até dialogar com Deus? Tem um filme que está sendo lançado aí. Assistam, que ele é muito bom. Felizmente me falhou o nome, mas vocês devem conhecer, porque ele está bombando aí na internet. Que às vezes o diabo, sem querer, até age em favor de Deus, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O mal não tem força por si mesmo. Ele pode até falar muito bem, melhor do que qualquer um de nós, ele fala bem de Nossa Senhora, mas cuidado, queridos irmãos, porque ele vem para confundir. Ele só ri quando vê
que nós não estamos interessados pelas coisas do Altíssimo? A gente não quer ir para o céu, não quer ser santo. Parece que a gente quer ir para o inferno pelo modo como nós nos comportamos. Aí, para anestesiar a nossa consciência, não, o importante é amar, fazer o bem. A gente vai entrar no céu, esses bonzinhos, essa nova categoria de bonzinhos que criaram por aí. Queridos irmãos e irmãs, mas ele é humilhado pelos santos, por Nossa Senhora. Vejam a vitória de Deus na vida desses homens e mulheres, e sobretudo de Nossa Senhora. Por isso que eu digo que o diabo passa a milhas de distância dessa igreja aqui. Porque quando ele entra, ele é humilhado pelas imagens dos santos. Uma pessoa tirou foto com a outra e guardava no álbum e passou a odiar essa pessoa. Foi lá e cortou. Toda vez que eu pego essa foto, está ali aquela pessoa que eu não gosto. Aí eu fui e cortei. O diabo é assim, ele vê aqui a imagem dos santos, a representação deles. Ele vai embora. Por isso que eu desconfio de católico que não gosta de imagem. Quem não gosta de imagem é Satanás, que a imagem vai lembrar os servos de Deus. O diabo não gosta de ser lembrado. Fui humilhado, não consegui. Lá consegui com Adão e Eva, mas com estes aqui não consegui, com Nossa Senhora não consegui. Aí, tenham imagens na casa de vocês, se vocês querem afugentar os poderes malignos. Os primeiros que vocês vão espantar são as testemunhas do Jeová e outros, né? E Satanás. Crucifixo, que lembra a derrota de Satanás, as imagens dos santos. Eu me sinto mal quando eu vou numa casa que não tem uma imagem de Nossa Senhora, que não tem uma imagem de um santo. E lembrem, nós estamos numa grande batalha, numa grande luta. A gente achar que não, que isso é imaginação de padres da igreja, é que o mundo está assim. O mal está bem visível e o diabo já disse, tudo isso aqui é meu. Mas nós somos de Deus, a nossa vida está escondida com Cristo e reinaremos com Ele como Nossa Senhora já reina nos céus, com seu Filho Jesus Cristo. Louvado